Boa tarde, eis-me aqui novamente para fazer a vontade do meu Pai, a qual ministrou uma palavra no meu coração, que o Espírito Santo de Deus venha revelar a verdade para que a glória de Deus se resplandeça sobre cada vida, aqueles que desejam conhecer mais de Deus, aqueles que desejam colocar a palavra em prática e ver o resultado dela acontecer para a glória de Deus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz: sereis minhas testemunhas e sereis minhas testemunhas. Então nós precisamos vivenciar a palavra do nosso Senhor para que nós possamos ser testemunha do Senhor em todos os sentidos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. A palavra do Senhor nos diz em João 3:5. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Aqui está o encontro de Jesus com Nicodemos. Eu acredito que muitos conhecem essa passagem, mas Deus mencionou no meu coração o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode, dizer de onde vem nem para onde vai. E assim somos nós, nascidos do Espírito, nascido do Espírito. Por isso que eu sempre bato na tecla, falo sempre que nós precisamos nascer novamente da água e do Espírito, senão não entraremos no reino dos céus. Precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer a Cristo mais do que todas as coisas nessa terra, porque eu costumo dizer que Jesus, o reino de Deus é o núcleo de todas as coisas e em volta aos pontos das nossas vidas. Família, financeiro, trabalho, amigos, familiares, tudo está à nossa volta, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso dia a dia, tudo aquilo que nós enfrentamos, tudo aquilo que vem de encontro com nossas vidas, todas as nossas necessidades, os nossos anseios, tudo isso está à nossa volta e Jesus está no núcleo, no meio, Ele é o pivô, Ele é o autor da salvação, Ele é o autor da nossa vida, Ele é tudo, Deus entregou a Cristo Jesus a morte de cruz para que ao terceiro dia ressuscitasse por amor das nossas vidas, e pelo sangue do Cordeiro nós somos vitoriosos, Nós temos oportunidades pela graça a qual nos foi dada ali, de termos uma nova vida em Cristo, temos uma nova esperança que é Cristo Jesus, que tem o controle sobre todas as coisas, que conhece o profundo e oculto Deus eterno da nossa alma, do nosso coração. Ele conhece as nossas necessidades, Ele conhece o que vai acontecer lá na frente, o que precisamos. Ele conhece daqui meia hora o nosso respirar. Ele sabe de todas as coisas, a palavra dele não sai da boca, Ele já sabe. Então, o que vai nos fazer vida, o que vai nos fazer morte, o nosso Deus conhece, Ele já sabe. Então, eu costumo dizer que é muito importante nós desejarmos a conhecer a Jesus Cristo, a conhecer a palavra, a prática dela e ver o resultado, E caminharmos de fé em fé, em glória, em vitória em vitória, dentro das Escrituras, conhecendo o Pai, o Criador dos céus e da terra, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Pai amado e querido, o nosso Senhor, É isso. Deus não quer tratar nós como filho, Ele quer tratar nós como filho, sentar e conversar conosco, falar: olha, filho, o seu dia foi assim, 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 mas eu tenho isso para você. Olha, não olha para isso, não olha para essa situação, olha para a minha palavra que traz vida, não é essa situação. Vamos viver um dia após o outro, de acordo com as Escrituras, e você vai ver o resultado dela. Olha, eu tenho vida para lhe dar, eu não tenho morte, meu prazer não está na morte, meu prazer está na vida, mas é necessário olhar para mim, olhar para o alto céus, olhar, lembra que tem um Deus, o Deus que criou céus e terra, que criou o céu, criou o mar, criou
tudo que há no mundo, as frutas, as verduras, os legumes, né? O ar que respiramos, o mar que é lindo e maravilhoso, tudo que é nessa terra, o Senhor fez para nós. Ele fez para nós, né? Na época de Noé, o povo não obedeceu a voz de Deus através de Noé, e veio o dilúvio e tudo se acabou, mas a família de Noé ficou lá, ó, firme, né? Creu no que Deus falou, Noé e a sua família, e eles ficaram firmes, viram o que Deus fez, a maravilha que Deus fez, né? Triste, todas as vidas pereceram, morreram, né, no dilúvio, mas Deus salvou a família de Noé, Deus salvou os animais, cada um deles, sendo das suas espécies, Deus salvou, coisa linda, entendeu? Para nos dar uma nova vida. Deus enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou Jesus, e através dessa morte de cruz, pela graça de Deus, a ressurreição, o Espírito Santo de Deus, nós possamos ter uma nova vida. Mas é necessário aceitá-lo como único Senhor e Salvador. É necessário reconhecer Cristo Jesus na sua vida, levantarmos as nossas mãos diante dos homens e diante de Deus, aceitando como único Senhor e Salvador da nossa alma, diz a palavra. Então, Ele é o núcleo de tudo. Ele tem Deus eterno, a resposta para todas as coisas. Ele tem o cuidado para nossas vidas em todo o tempo, mas nós precisamos nos aquebrantarmos e reconhecer esse poder de Deus, essa grandeza desse amor. Dependemos de Deus. Amém? Então, o Senhor está no meu coração, todo aquele que é nascido do Espírito, ele vai onde Deus o envia. Ele está pronto para fazer a vontade do Senhor. Ele está pronto para ser conduzido como um vento daqui para acolá. Nem ele sabe, né, do seu amanhã, mas ele entrega na mão do Senhor, de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, e ele vai ser conduzido como Deus o quer. Por isso que nós, aqueles que recebeu o chamado de Deus, aquele que tem o chamado para fazer a sua obra, como foram os homens passados, né? Como foram os discípulos, e assim Deus tem muitos nesta terra que são chamados para levar o Evangelho. A palavra de Deus diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura, né? Para que eles possam ser chamados filhos de Deus. Eles são criaturas, passam a ser filhos de Deus quando aceitam Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, o Senhor chama. E quando o Senhor nos chama, nós precisamos se conhecer e prosseguir em conhecer Ele, buscar as coisas do alto, buscar o reino de Deus, sua justiça, buscar e sermos preenchidos, cheios do Espírito Santo de Deus, para que conduza o nosso espírito naquilo que o Senhor tem para em prol de outras vidas. Em prol de outras almas. Nós às vezes não precisamos viajar, pegar avião daqui para outro país, não precisamos ir na África. Deus tem pessoas certas para cada propósito, para cada situação, né? Não são todos o mesmo propósito, não. Tem pessoas que Deus o levanta. Começamos a nossa obra de missionário dentro da nossa casa. Não é fácil, é muito difícil, mas é assim. Nós começamos a nossa obra na rua, né? Numa feira, no mercado, no açougue, no hospital, na calçada, em qualquer lugar. Nós começamos a obra como missionário, nós começamos, nos permitimos ser conduzidos como um vento, pelo Espírito. Não sabemos para onde vai, mas estamos atentos à sensibilidade, estamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, e isso nós passamos a conhecer buscando, né? Não é de uma hora para outra, porque o Espírito Santo de Deus não vai habitar em templo sujo, o Espírito Santo de Deus não vai habitar ainda naquele que vive pecando, porque a palavra de Deus diz que aquele que peca, que vive pecando, não é de Deus, não pertence a Deus. Nós pecamos, se arrependemos e colocamos de pé para uma nova vida em Cristo, mas não podemos viver sempre no mesmo pecado. Nós sempre estamos pecando, pedindo perdão, e o sangue de Cristo vem nos purificando, e nós vamos caminhando, mas tem pecados que é para a morte. Então nós precisamos de permitir, buscar o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos estar prontos para ser conduzidos pelo Espírito, que o Espírito, o sopro do Espírito que Deus nos deu, ser conduzido a fazer a vontade dele, a ganhar almas nessa terra.
Deus já me fez viver muitas situações, né, onde eu percebi que o Senhor estava me usando. Mas quando a gente é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, ele fala, não vai por aqui, vai por ali. Esses dias atrás, tinha um amigo, uma pessoa muito conhecida, que congregava, infelizmente parou de congregar e está no mundo, né? O adversário tomou conta da vida dele, ele está fazendo tudo, umas coisas que não procede de Deus, está no cativeiro, eu preciso até estar orando pela vida dele. E está no cativeiro, e o Senhor, naquele momento, eu vindo do mercado, supermercado, ou ia por um caminho que é de costume, o Espírito Santo de Deus falou, vai por aqui. Eu apenas obedeci, falei, por aqui, Jesus, o Espírito Santo, vai por aqui. Eu mudei a rota e encontrei essa pessoa. E ali conversamos, né? Conversamos um pouquinho, e eu olhei assim e falei, Jesus, eu me entendi. E ali eu saí orando pela vida dele, guerreando pela vida dele, porque o adversário podia ter preparado um laço na vida dele para a morte, o diabo podia ter preparado algo, e o Senhor me pôs no caminho dele para quebrar o laço, para orar pela vida dele, repreendendo o espírito da morte, repreendendo toda atuação maligna, né? E eu preciso dar continuidade a esta oração, até mesmo o Senhor me colocou naquele momento para orar e guerrear pela vida dele, porque Deus não sabia que estava ele para viver. E se Deus tem um propósito na vida dele, Deus tem um plano na vida dele, porque eu creio em nome de Jesus nisso, porque ele já escutou a palavra do Senhor. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus vai quebrar. Se Deus colocou eu no caminho dele, eu creio que Deus tem algo na vida dele. Então nós precisamos estar atentos ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos. Se a gente parar, a palavra de Deus diz que nós conheça o Senhor em todo o teu caminho, né? E endireitará as suas veredas. Mas reconheça o Senhor em todo o seu caminho, e Ele vai te colocar no caminho certo. Ele vai te conduzir em situações certas, em momentos certos. Aí vai te conduzir a viver situações a qual Ele quer, ainda que para nós, aos nossos olhos, parece não ser bom, mas o Senhor tem um propósito naquilo, então nós precisamos fazer o quê? Nos submetermos, apenas isso. Não é fácil, mas nós precisamos submeter. Eu já cansei de ver situações assim, que eu precisei me submeter para viver tal situação. Coloquei a minha vontade de lado, o meu eu de lado, e deixei o Espírito Santo de Deus me conduzir. Não é fácil ser rejeitada, não é fácil ser desprezada, não é fácil receber pedras, não é fácil. Não é fácil, mas o Senhor, o Espírito Santo de Deus, com a convicção que Ele nos dá de sermos servos, de sermos filhos de Deus, de estarmos nessa terra para sermos exemplo e testemunho, para que outras vidas possam se achegar a Deus através da unção do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, pela busca, pela renúncia que nós colocamos diante do Senhor, e assim outras almas vão ser chegadas, a nossa família vai ser chegada, porque a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E quando nós nos posicionamos, a nossa casa vai ser salva, não importa o que está acontecendo hoje, mas nós estamos lançando a semente, né? Chorando, mas vamos colher com alegria, porque Deus é fiel e a palavra dele se cumpre, a palavra dele se cumpre, para a glória dele. Em nome de Jesus. Uma certa vez eu fui num laticínio, né, comprar um queijinho só, olha só. Deus prepara uma situação e aí prepara e vamos lá. Fui comprar um queijo e ali na volta, um senhor lá estava lá e observando, o Espírito de Deus me fez observar o senhor ali e tal. E quando eu saí, estava lá o senhor sentado na frente de uma loja que estava fechada, e eu olhei e falei, Jesus, eis-me aqui. E aí eu sentei e falei, olha, Jesus te ama. E ali ele falou amém e tal. E ali como o Senhor me conduziu, e eu fui ali ministrando com ele, falando, conversando com ele, sentei do lado, fui conversando. E ali eu falei, olha, ministrando, e ele falou, a minha mãe era cristã, só que ele era da igreja católica, ele já havia me dito, eu estava ensinando com ele a respeito disso. E aí eu falei, olha só, o grande amor de Deus para com a tua vida. A oportunidade que Deus está lhe dando hoje, já era uma pessoa de idade. A oportunidade que Deus está lhe dando hoje. Olha como Deus é fiel, a palavra dele se cumpre. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E Deus preparou a minha vida naquele momento para trazer a palavra de Deus, a verdade, a trazer Jesus, a salvação na vida dele. Porque a mãe dele, os pais dele eram cristãos. Anos atrás já tinham falecido, faz tempo.
Faz tempo, mas a palavra de Deus estava se cumprindo naquele dia. Eu vim embora assim maravilhada pelo que Deus estava fazendo, que a palavra dele se cumpre, crendo que Jesus será salvo em tua casa. E Deus estava preparando situações para que aquele senhor estava sendo salvo, poderia ser salvo. E Deus estava dando a oportunidade a ele da salvação. E ali eu ministrei com ele, falei com o amor de Deus para com a tua vida. Hoje Deus está lhe dando a oportunidade de ser salvo, da palavra de Deus se cumprir na tua vida, pela vida do teu, por amor da vida dos teus pais, pela palavra dele que se cumpre. Então, receba essa palavra em nome de Jesus, aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele ministrei com ele e fui embora. E eu fui pensando, Jesus, como o Senhor é lindo, o Senhor prepara situações, o Senhor prepara momentos, o Senhor faz tudo perfeito em prol de uma vida, para a glória de Deus. Então nós precisamos receber esse evangelho, entender que o propósito maior de Deus é a salvação. É a salvação, tudo que está à nossa volta vai beneficiar em prol da palavra de Deus. Quando nós praticarmos tudo aquilo que está à nossa volta, buscar o reino de Deus, a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Vão se acrescentar em nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o plano de Deus, que nós precisamos viver um dia após o outro e ver a glória de Deus, porque os dias são maus, então nós precisamos viver dentro da palavra, crendo, obedecendo, se submetendo, se humilhando se for necessário, buscando o Senhor com lágrimas, com coração contrito, compungido, e Deus vai fazer a obra em nossas vidas, em nossas casas, ainda que não seja hoje, pode ser amanhã ou depois, mas a palavra de Deus é viva, ela se cumpre. Eu teria muito mais o que falar, mas a hora já se vão, amém? E eu glorifico a Deus por essa palavra, eu glorifico a Deus. Que Deus possa dar outras oportunidades, trazer outros a testemunha a respeito disso, mas isso é o que Deus mencionou no meu coração. Permita ser conduzido como um vento, permita ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Não coloque Deus dentro de uma caixinha, não limite a Deus, não. Esteja sensível, Senhor, acorda, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, conduza a minha vida. Conduza-me, faça-se a tua vontade, faça-me sensível à tua voz, encha-me com o teu Espírito Santo, que ele venha falando, abrindo e fechando a minha boca, como diz a tua palavra, e assim nós seremos, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso.